Olha, nós vamos ler a palavra de Deus agora. Vamos nos concentrar e vamos aqui fazer uma leitura. Gênesis, abra sua Bíblia, Gênesis. Gênesis, capítulo 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Vocês querem ler comigo? Vamos. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Amado Deus, nós te pedimos uma palavra para o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar duas coisas apenas sobre o homem que a Bíblia está falando aqui, que Deus criou. Duas coisas só que eu vou falar, e já vai estar terminada a minha pregação. Portanto, conforme vocês sabem que eu prego muito rápido, vai ser bem rápido. Não é isso? Então vamos lá. Duas coisas que eu quero falar. Hoje, eu estava lendo de manhã, eu saí para caminhar, eu e a Adélia, nós estamos caminhando agora, no fim de semana a gente caminha de manhã, durante a semana a gente caminha à noite. E eu chego do trabalho, né, às vezes correndo, pego lá a roupa de caminhar, e nós vamos caminhar lá na praia, eu e a Adélia. A gente caminha 6 km todo dia. Pode acreditar, dá 6 km mesmo. Vamos na praia, vamos lá do Alfredo até ali o Ponta Mar e voltamos. Mas sábado e domingo a gente anda de manhã, sabe por quê? Domingo é claro que a gente vem para a igreja à noite, não dá para ninguém vai atrapalhar. E no sábado porque a gente quer também formar o costume do fim de semana. Então a gente caminha 7 horas, a gente caminha, volta. E depois que voltou e tal, né, fez a feirinha para a semana, né, que é o dia que a gente fazia a feirinha e tal. Mas eu vi uma postagem no Facebook. Essa postagem, não sei se vocês viram, ela diz o seguinte, que os cientistas dos Estados Unidos descobriram que a coisa que a Bíblia já diz. Isso é, eles fizeram um estudo da Terra e descobriram que os elementos formadores do ser humano, eles estão na própria Terra. E que no começo havia uma espécie de argila, olha que coisa interessante, e que essa argila é que propiciou a formação do ser vivo. Olha que coisa interessante. E aí você vem para Gênesis 2,7 e diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Eles estão achando que é uma novidade, mas nós já sabíamos que o homem foi feito da terra. Se você fizer uma análise do seu corpo, todos os elementos que tem no seu corpo, praticamente tem na terra também. Tá? É por isso que, não quero falar coisa triste não fico com medo não, mas é por isso que quando a gente morre, daqui a 100 anos, sei lá, ninguém está apressado aí, que eu sei. Quando morre, que o corpo vai enterrado, você sabe o que acontece? A terra absorve, né? O corpo é absorvido pela terra. O pessoal diz que só o cabelo, não sei. É só o cabelo, não sei se é verdade. Não sei. Eu, no meu caso, não vai ficar nem cabelo do jeito que vai aqui. Eu estou pensando sei, porque agora já está acabando. O pai não está doidinho com o cabelo. Ele vive, pai, o cabelo, eu digo que não tem jeito, não. Isso é hereditário, né? A família todinha com você. Mas aí é o seguinte, pó da terra, o homem foi feito do pó da terra. A Bíblia diz, o homem foi feito do pó da terra. Mas notem uma coisa interessante, que Deus faz o homem e Deus faz uma coisa diferente. Deus vai colocar um outro elemento na formação do homem. O que é? O fôlego, o sopro da vida. Está aí na sua Bíblia, no versículo 7, olha, presta atenção.
E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. Então, que coisa interessante. Ao mesmo tempo que faz do pó da terra, mas o que faz a diferença de fato, irmãos, a grande diferença é esse sopro de Deus nas narinas do homem. Isso é, a vida que vem de Deus, o Espírito que dá vida. Eu disse que ia falar sobre dois aspectos, né? Sobre o homem. E é isso que eu queria dizer. O corpo é extraordinário. O corpo é extraordinário. Eu vou falar uma coisa para vocês. Olha, meu Deus, quando a gente vê o funcionamento do corpo, você fica, meu Deus, que coisa maravilhosa é o corpo. Né? Você vê o olho humano, como é que ele percebe, né? A realidade, transmite para o cérebro e a gente forma uma imagem, vê na mesma hora. Isso é uma coisa, parece tão simples, mas é tão fantástica. Uma criança andar, né? A velocidade do céu estava impressionado outro dia, porque uma pessoa estava falando comigo e eu conseguia estar pensando outra coisa. Aliás, tem muito aluno que só faz isso, né? A gente fala que no quadro ele está pensando outra coisa dele. Muita aluna lá que só pensa outra coisa. Mas é extraordinário o corpo humano. Como é que você vai aqui? Eu não sei vocês aí. Eu vou aqui no meu carro ele é largo e fizeram uns retrovisores muito abertos. Eu não sei para que isso. Parece umas orelhas assim, daquele pessoal que tem orelha grande. Meu carro tem uma orelha bem grande. Aí você de vez em quando bate no retrovisor dos outros. Mas é impressionante como é que a gente vem aqui e o cérebro da gente calcula automaticamente a distância que você tem que passar. Você limpa, passa. Você precisa pegar uma máquina para dizer, peraí, quando você vou puxar para cá. Não, você faz automaticamente, seu cérebro faz tudo isso. É extraordinário o seu corpo. Maravilhoso. Eu acho que não tem nenhuma máquina que funciona como o corpo. O pessoal tenta fazer, outro dia eu estava vendo aí, o pessoal está fazendo uns robôs, japonês são danados deles, né? Tem um bocado de robôzinho lá que até dança, faz um bocado de coisa e tal. Mas os robôs, as máquinas, não é? Comparadas ao ser humano, quer dizer, elas estão. Né? Tem uma máquina aí, chamada o Deep Blue, o azul profundo. Deep Blue, né? Você que é professor de inglês aí, tá certo no inglês? Deep Blue, supercomputador, que ganhou do Kasparov em xadrez. Kasparov é um jogador de xadrez russo. É isso mesmo? Ou foi do americano? Não sei. Ele ganhou do... Mas geralmente mais pela velocidade de cálculo do que pela capacidade de raciocínio. O corpo é uma coisa extraordinária. Agora, lamentavelmente, eu queria dizer para vocês que o corpo se desgasta, envelhece, estraga e algumas vezes morre, infelizmente. O Espírito é a criação de Deus. É o sopro de Deus. Não pode ser analisado como corpo. Suas manifestações não são como a manifestação do corpo. Sua manifestação é imaterial, muitas vezes, a não ser quando ele se manifesta através do corpo. Agora, o que eu queria colocar aqui para os irmãos? Eu queria colocar o seguinte: olha, um corpo sem esse sopro de Deus não é nada. Desculpem, eu vou falar mais uma vez, mas ninguém precisa ficar hoje sem dormir, não. Mas você chega assim e olha um corpo, depois que a pessoa morre, você olha, é perfeito, está tudo no mesmo lugar, mas não funciona mais. Não é impressionante? Você olha, mas por que não está funcionando? Não funciona. O sistema parou de funcionar. Tá? O corpo, não é? A Bíblia diz que o corpo voltará à terra e o espírito voltará para
Para Deus. E o Deus. O Espírito é que faz a diferença, né? O sopro de Deus faz a diferença. E eu queria dizer 3 ou 4 coisas sobre essa diferença. A diferença do homem, por causa do Espírito de Deus. A primeira delas, eu queria dizer que o homem tem consciência própria. Tem consciência própria. Mas pastor, o que é consciência própria? Consciência própria é quando você olha no espelho e você se reconhece no espelho. Você sabe que é você. Consciência própria é quando você fixa o pensamento em si mesmo. É o que disse o filósofo: penso, logo existo. Penso, logo existo. Consciência própria é o indivíduo perguntar: quem sou eu? Isso é consciência própria. Eu não sou o Manuel. E o Manuel realmente diz: realmente, pastor, eu não sou o pastor Isaac. Quem sou eu? Eu sou Isaac. Você é Maria. Você é João. Consciência própria da sua existência. Olha que coisa maravilhosa. Você sabe quem você é. E quando o indivíduo perde essa consciência, geralmente ele vai precisar de um tratamento, né? Como é que chama? No CAPS, né? É CAPS? No CAPS. Consciência própria, muito característica do ser humano em função do espírito que Deus colocou na gente. Segunda coisa, a capacidade de pensar em coisas abstratas. O que é isso, pastor? É o seguinte: coisa concreta. Por exemplo, eu estou com fome. Não é que nós estamos, não. Mas se você estiver depois do culto pensando em comer alguma coisa, né? Um sanduíche, uma pizza ali, como é que chama na pizzaria? Nhoque-lu. Nhoque-lu. É isso aí. Caldo, sopa. Você pensou numa coisa concreta. Eu penso às vezes num peixinho que tem ali, uma tilápia frita, que o Padre me ensinou ali. Então isso é uma coisa concreta. Não é? Isso é uma coisa concreta. Mas você tem cachorro em casa, tem gatinho em casa? Quem tem gatinho em casa? Tem? O seu gatinho, o seu cachorrinho, ele pensa no osso, ele pensa na comidinha, ele pensa coisa bem concreta. Mas o ser humano, ele pensa em coisas abstratas. Por exemplo, pastor, que coisas abstratas são essas? Amor. Amor. Você pensa em amor. Você lembra quando você se apaixonou por ela? Lembra que você falava todo dia: eu te amo? Agora você não fala mais, né? Mas você falava, você foi para conquistar. Eu te amo. Isso é uma coisa abstrata. Eu te amo, né? Tudo muito abstrato. Casados para sempre. Ah, tá aqui o anel, aqui, olha aqui. Fizeram agora no encontro e ainda vamos passar uma segunda lua de mel lá na Caponga, essa turma que fez o encontro. Amor, coisa linda. Amor pelos filhos. Você ama os filhos, você não sabe explicar isso, que você é capaz de dar a vida pelos seus filhos, pela sua esposa, pelo seu marido, né? Amor. Amor à pátria. Eu vestirei o meu uniforme militar, e se o país entrar numa guerra, eu darei minha vida pela minha nação. Amor à pátria. Isso é abstrato. Não é isso? Ódio. Eu odeio. Só o homem que faz isso. Animal não odeia. Sabia disso? Que o animal não odeia. O animal não odeia, o homem odeia, mas o homem também ama. Prazer. Eu gosto das postagens do irmão Célio, ele não está aqui não, tá lá. Mas eu vou falar que é uma coisa muito simples.
Eu gosto que ele posta muita foto dele na praia com a família. Né? Aí ele vibra, bota lá eu com meu neto, meus filhos queridos. O cara é apaixonado pela vida, o prazer de viver. Isso é uma coisa abstrata. Os animais, de um modo geral, não têm isso. Você gosta de ir à praia, você gosta de ver um filme bom, né? Você gosta, sei lá. Então, o prazer, né, é uma coisa abstrata que ninguém pode explicar. Por exemplo, você amanhecer o dia e olhar para o sol nascendo. Tem coisa mais linda? Quem acorda cedo, né? Tu que acorda 11 horas, pega o sol já bem por lá, já quente. Mas quem acorda cedo, ou então você vai lá na praia e você pega um barco daquele e vai ver o sol. Aqui dizem que tem um dos melhores pôr do sol do Brasil. Aí você vê o sol, prazer. Isso é uma coisa abstrata. Só o homem e a mulher, né? O homem, eu digo o ser humano, né? Só nós, os seres humanos, por causa do Espírito que Deus colocou em você, por causa do sopro de Deus é que você tem isso. Nós não pensamos nisso. Terceiro lugar, o homem é um ser moral. O que é isso? O homem está debaixo da lei moral. Por causa desse sopro de Deus, por causa do Espírito. Vejam bem, o homem sabe a diferença entre o bem e o mal. É ou não é? Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Sim. Sabe. Não sabe? Por exemplo, quem é que não sabe que entrar na casa do outro, assaltar é errado? Sabe? É errado. O Brasil está bem marquizado, porque o pessoal, o ladrão agora, ele, quando assalta a gente, ele chama a gente de vagabundo e pergunta pelo dinheiro dele, né? Isso é uma inversão de valores, mas não é certo. O ser humano sabe o que é certo e o que é errado. O pastor Parnas, quando era menino, ele era embaixador. E o Tércio ainda não era embaixador. Então o Parnas ia para um acampamento de embaixadores. E a irmã deles comprou uma maçã daquela bem grandona, assim, uma maçã grandona, para o pastor Parnas levar para o acampamento. E vocês sabem que o Parnas é tão vibrador que ele só faltava não dormir na noite anterior de ir para o acampamento. Arrumava as coisas e era tudo arrumado, tudo na sacola, aquela coisa toda. A mãe dele preparava o sanduíchezinho, as coisas, e está lá a maçãzona vermelha. E o Tércio é o nosso filho mais novo. O Tércio não era embaixador. E o Tércio estava doido para comer a maçã do Parnas. E a mãe dele, não faça isso. Toda mãe sabe como é, né? Olha. E o Tércio, não come a maçã do Parnas, tá bom? E a maçã na geladeira lá, bem vermelhinha, imensa de grande. Agora a gente sabe o drama que Eva passou, viu, pessoal? Aí, de noite, todo mundo foi dormir. De madrugada. De manhã cedo acordamos os gritos do Parnas. Mas o que foi que aconteceu? A mãe dele correu na geladeira, estava a maçã no mesmo lugar, mas com uma mordidona bem grande assim. Aí a Dani chamou o Tércio. Quem é que podia ter comido maçã? Quem estava desejando a maçã. E aí a Dani chamou o Tércio. E aí o Tércio chegou e disse: mãe, fui eu que comi. Eu não resisti. Eu não resisti. Foi errado, mas eu não resisti. Só o ser humano faz, mas sabe que é errado. Olha que coisa interessante. Então, ninguém faz nada achando que é certo, quando é errado. Faz sabendo que é errado. Você sabe que essa é uma característica do ser humano. E isso é por causa do Espírito de Deus que está em nós. Sabia disso? Vocês já viram o cachorro que subiu no seu fogão, na sua mesa, e comeu um pedaço de carne que estava lá, ficar com dor de consciência, né? Não, eu fiz errado. O cachorro fica... Ele não sabe, ele come.
A consciência de saber o que é certo e errado, entre o bem e o mal, é o homem que tem. O homem, o ser humano, sabe que tem que andar certo, não só por causa da polícia. Não é só por causa da polícia. É porque nós temos uma coisa chamada remorso, consciência. Só o ser humano é que tem. Os animais, de um modo geral, não têm. O ser humano tem remorso. O ser humano sente remorso. O ser humano tem uma consciência que o acusa. Olha, se vocês tiverem televisão por assinatura, às vezes a Globo está passando agora também, vocês vão ver que eles passam os animais correndo atrás dos outros e tal. E tem o tal dos leões, né? Os tigres, os guepardos e tal. Então aqui eles estão correndo atrás de outros animaizinhos pequenos e pegam o animalzinho e comem. Aí depois que o leão come aqueles animaizinhos, é uma coisa horrível. Eles rasgam alguns animais, o animalzinho ainda vivo. E come. Depois que eles fazem aquilo, aí você vê o horror de leão deitado com a barriga para cima. Tá bom. Não sente nada. Mas o ser humano, eu estava lendo uma história de um rapaz que cometeu um assassinato e ele não aguentou, procurou a polícia e disse: eu não aguento, eu quero me entregar. Isso acontece com o ser humano, sabia disso? Ele não aguentou, porque a consciência acusa. Isso é por causa do sopro de Deus inoculado no ser humano. O animal não se arrepende de matar outro, mas o homem sim. Lá nos Estados Unidos tem uma caixa que eles colocam em alguns lugares, chamado Caixa da Consciência. Caixa da Consciência. Sabe o que é isso? Ele bota em vários locais. E eles dizem o seguinte: se você roubou e se arrependeu, você vem e bota na Caixa da Consciência, sem ninguém ver. Eles não botam nenhuma câmera não, para pegar o cara não. Eles deixam não. Sabe o que acontece? Muita gente devolve o que roubou na Caixa da Consciência. Não sei se no Brasil a turma não ia roubar a Caixa da Consciência, mas de qualquer maneira esse é o problema. Mas é o seguinte: somente o homem sente dor de consciência por causa do Espírito de Deus. Então eu falei, irmãos, por causa do Espírito do Senhor, do sopro do Senhor, o homem tem consciência própria, o homem pensa em coisas abstratas, o homem é um ser moral. E por último, e para terminar minha mensagem, por causa desse sopro de Deus, o homem é um ser religioso. Olha que coisa interessante. É muito interessante você pegar uma tribo descoberta na Amazônia que nunca teve contato com o ser humano, e quando você se aproxima, eles têm um culto ao ser supremo. Aí você diz: então onde é que eles descobriram isso? As civilizações mais antigas faziam culto a um Deus supremo, a um ser supremo, a um ser maior. Olha que coisa interessante. Não é interessante? Você diz: mas como pode isso? Tem uma coisa muito interessante no livro de Gênesis, a história de Abraão, e diz que Abraão, ele saiu, estava indo perseguir as pessoas que tinham roubado o sobrinho dele, Ló. Eu acho que não, antes disso um pouco, ele encontra Melquisedeque. E a Bíblia diz assim, que ninguém sabe nada sobre esse Melquisedeque, mas ele era sacerdote do Senhor. E Abraão entrega o dízimo para Melquisedeque. E Abraão chega lá para fazer culto a Deus com Melquisedeque. Olha que coisa interessante. Onde não se esperava ter uma manifestação de Deus, onde tem gente, tem manifestação de Deus, de respeito. Às vezes ele não sabe ainda bem o que é, mas ele sabe que tem que respeitar um ser superior, que está acima de todos nós.
O homem sabe que precisa prestar culto a um ser superior. As civilizações todas mais antigas manifestaram espírito religioso. As civilizações desenvolvidas ou atrasadas, o Egito, que é considerado uma das civilizações mais adiantadas, já prestava culto, mas as mais atrasadas também. Como explicar os milhões de catedrais, de templos, de casas de oração espalhadas pelo mundo, por todos os povos? Como explicar isso? Sabe qual é a explicação? É por causa do sopro de Deus, do Espírito de Deus, que foi inoculado, que foi transmitido por Deus para o ser humano. Esse espírito religioso, meus irmãos, não é causa, é consequência. E eu vou dizer o que eu quero dizer. Olha, eu vou tentar falar isso com muita delicadeza para não ferir sentimentos. Eu estava lendo a história do menino que foi adotado e foi levado para a Europa. Esse menino era muito pobrezinho. E lá na Europa, ele vivia muito bem, escolas melhores, um padrão de vida muito bom. E quando ele chegou aos 18 anos, ele olhou para os pais dele lá, estrangeiros, que o adotaram, e disse assim: eu quero conhecer minha mãe, eu quero conhecer meu pai. Vou falar uma coisa para você. Eu acho que o espírito de adoção é uma coisa maravilhosa. Você deve adotar. Ou se você tem alguém adotado, glória a Deus por isso. Se você é adotado, glória a Deus por isso. Agora, todas as pessoas que foram adotadas têm dentro de si um desejo imenso de conhecer aqueles que lhe deram origem. Pois é o que acontece com o ser humano. Ainda que a gente tenha muita religião diferente, muita gente pregando coisa diferente, mas a gente sabe que tem um Pai, que nós somos criados dele. Amém. E a gente quer voltar para ele. Amém. Foi essa a história que Jesus contou do filho pródigo. Que ele diz que ele foi, mas ele estava distante, mas ele dizia: eu quero voltar para o meu pai e quero ser considerado, nem que seja como um empregado, mas eu quero voltar para a casa do meu pai. Todo mundo quer voltar para a casa do pai. É esse o espírito religioso. Você não sabe, mas você na verdade quer o seu pai, o nosso Deus, aquele que nos criou, o autor da vida. É essa saudade que você tem. Você já viu alguém dizer: pai, eu estou com saudade de uma coisa que eu não sei o que é? Já viu a pessoa falar isso? Pois eu vou lhe dizer o que é essa saudade no seu coração. Essa coisa que você não sabe, esse vazio que você não sabe identificar. É saudade de Deus, é vontade de Deus, é você querendo colocar Deus, mas você não sabe ainda como é. Queremos explicações, por que é assim? Qual o sentido de estarmos aqui? Meus amados, esse espírito religioso é a busca do nosso Pai que nos formou. É o desejo de voltar para Ele, de nos aconchegar em seus braços, de ser recebidos pelo menos como empregado. Esse desejo é porque somos parte dEle. Ele nos formou, Ele nos ama. E agora eu quero dizer uma coisa para você. Essa vontade só acaba quando você encontrar com Ele. Quando a gente se rende a isso e diz: Pai, Pai, eu estou aqui, eu quero entregar minha vida a Ti, Pai, eu quero voltar para Ti, você acaba com essa saudade.